é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dar a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome por essa maravilhosa graça. Graça que um dia nos alcançou enquanto ainda éramos pecadores. Nessa manhã de sábado, viemos à Tua presença para adorar-Te no dia que o Senhor criou para ser adorado. Suplicamos que Tu aceites nossa adoração. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu bom e Santo Espírito continue em nosso meio, atuando em nossa mente, nos levando à compreensão, e atuando em nosso coração, nos levando à aceitação. Abençoa, Pai, a todos nós nessa manhã. Abençoa também aqueles que nos acompanham pela internet, que eles sejam participantes das mesmas bênçãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado. É uma alegria poder voltar à igreja do Marco. Eu acho que tem mais de um ano que eu vim aqui, né? Com certeza, né? São 7 anos, eu acho. Mas é mais de um, né? E é muito bom encontrar alguns amigos, rever outros. E eu queria começar com uma palavra de gratidão ao pastor Josué, pela parceria, por ter nos
aberto esse final de semana para estarmos juntos. Também a direção do Hospital Adventista Belém, que nos permitiu gravarmos ao longo dessa semana com vários profissionais de saúde aqui nos estúdios da igreja. E aqui estivemos gravando esses documentários, esses vídeos, para usarmos no programa do SBT, lá para o estado de Santa Catarina. Nós temos um programa no SBT de 1 hora, todos os dias, de 5 a 6 da manhã, e dentro desse programa de 1 hora, além de pregação e oração, nós temos um quadro de saúde. E muito obrigado aos médicos e aos outros profissionais de saúde que aceitaram gravar conosco. Foi uma semana muito especial. Estaremos hoje, também no segundo culto. Eu já vou avisar, vou fazer o mesmo sermão no segundo culto, não fique, não se vai ouvir de novo. Depois nós estaremos às 4 horas, num encontro muito especial, no auditório Vida, Encontro Vida, às 4 horas, e amanhã à noite, às 7 da noite, nesse batismo especial. Nós hoje vamos estudar um tema da Palavra de Deus, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Se eu perguntasse você qual era o tema predileto de Cristo, você saberia responder? Qual era o tema preferido de Jesus? O que ele mais gostava de ensinar? O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Esse era o tema predileto de Jesus. O amor paterno e a abundante graça de Deus. Nos ensinos de Cristo, você vê claramente esse tom. Olhe, por exemplo, para a parábola da ovelha perdida. O pastor, que representa o pai, ele vai em busca da ovelha, diz a Bíblia, até encontrá-la. Isso fala do esforço que Deus tem para salvar seus filhos. Olha a história do filho pródigo. Um pai que, a despeito das atitudes impróprias do filho, o recebe de braços abertos. É a graça se manifestando em cada ensino. E existem muitas histórias de graça na Bíblia, mas uma das mais belas que eu conheço aparece aqui nesse livro de 2 Samuel, capítulo 9. E eu queria aproveitar o tempo que temos para refletirmos sobre esse tema. Leia o verso 1 comigo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Para entendermos um verso da Bíblia, nós precisamos entender o seu contexto, ou seja, aquilo que vem antes, aquilo que vai depois. É assim que a gente entende um texto da Bíblia. Então Davi pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul, para que use da bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aqui a palavra bondade é a tradução de uma palavra hebraica, hesed. Repita comigo, qual é a palavra? Hesed. O que é hesed? Na versão Almeida Revista e Atualizada, traduziu como bondade. Mas bondade não é a melhor tradução para hesed. A melhor tradução para hesed é graça. Resta ainda alguém da casa de Saul, para que use da graça para com ele, por amor de Jonatas? E quando é que Davi fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta quando ele era rei em Israel, quando ele havia vencido os seus inimigos e quando o reino vivia um momento de paz e prosperidade.
Foi aí que ele fez essa pergunta. E por que o fez? Nós não vamos ler, depois lê em casa como tarefa de casa. Em 1 Samuel capítulo 20, 1 Samuel capítulo 24, você tem duas histórias. A primeira delas é que o rei Saul ainda dominava sobre Israel. E ele queria matar Davi. E por que Saul queria matar Davi? Porque Davi fora ungido para ser o próximo rei de Israel. Agora eu não sei se você se lembra de um detalhe. Entre a unção de Davi pelo profeta Samuel e o sentar-se no trono, se passaram 30 anos. Davi não foi ungido hoje e coroado semana que vem. Entre o ato da unção e o sentar-se no trono, foram 30 anos que se passaram. E nesse período o rei Saul tentava matar Davi. Em uma dessas expedições, Saul teve vontade de ir no banheiro e achou ali uma caverna. E ele entrou na caverna. O que ele não sabia era o quê? Que Davi estava no interior da caverna com seus soldados. E quando os soldados de Davi viram Saul entrar, disseram assim para Davi: olha quem está entrando na caverna, o rei Saul, que quer matar você. Deus o entregou em suas mãos, então vá lá e mata ele. O que fez Davi? Eu levantar a mão contra o ungido do Senhor? Jamais. Mas silenciosamente ele foi até Saul, cortou um pedaço da roupa de Saul e voltou para o interior da caverna. Quando Saul saiu da caverna, já estavam a certa distância, Davi saiu também e disse assim: ei, Saul! Aí Saul se voltou. Davi? Sim, sou eu. Por que você está me perseguindo? Para de me perseguir. A quem, pois, saiu para perseguir o rei de Israel? Davi? Eu não passo de um cão morto, uma pulga. Para de me perseguir. E sabe o que significa a expressão cão morto? Naqueles tempos, onde haviam muitas guerras, os soldados eram mortos no campo de batalha, haviam cães selvagens, que vinham e como abutres comiam desses cadáveres. E não havia cena pior do que você encontrar um destes cães mortos, porque o odor era terrível, fétido. Davi se compara a um desses cães. A quem está perseguindo o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, eu sou como uma pulga. Para de me perseguir. O que estão dizendo para você a meu respeito não é verdade. Eu não quero o seu mal. E outra coisa, olha o que eu tenho em minhas mãos. E ele mostrou o quê? Um pedaço da veste que havia cortado. E quando Saul viu, Davi disse assim: você está vendo? Eu estava no interior da caverna, eu podia ter tirado sua vida, mas eu não fiz porque eu não quero. E quando Saul viu que Davi tivera a oportunidade de matá-lo, Saul começou a chorar. E Saul falou assim para Davi: Davi, eu sei que um dia você vai se sentar no trono, e você será o rei em Israel. Então me prometa uma coisa, faça-me um juramento. Quando você se sentar no trono, você não vai acabar com a minha descendência. E por que ele pediu isso? Porque era o hábito comum de quando um rei chegava ao trono, matar todos os familiares do rei anterior. Para quê? Para que não houvesse um levante, uma rebelião. Você me promete, Davi, que você não vai acabar com a minha descendência? E Davi disse assim: eu te prometo, eu não vou acabar com a sua descendência. 1 Samuel 24, Jonatas está livrando Davi de seu pai, e em um momento Jonatas diz assim: Davi,
um dia você vai ser rei. Me prometa uma coisa, quando você se sentar no trono, não acabe com minha descendência. E tanto Saul quanto Jonatas, seu filho, fizeram o mesmo pedido para Davi. Quando você se sentar no trono, não acabe com minha descendência. E Davi disse assim: eu prometo para você, eu não vou acabar com a sua descendência. O tempo passou, Saul com os seus exércitos saíram à batalha contra os filisteus, e nessa batalha contra os filisteus, Saul se viu encurralado. E quando ele percebeu que ele seria preso e certamente torturado e morto, ele disse assim para o seu guarda-costa: pega a sua espada e tira a minha vida. O guarda-costa disse assim: eu tirar a sua vida? Não, o meu negócio é proteger você, eu jamais farei isso. Aí o rei Saul, sem opção, pegou sua espada, colocou-a entre pedras, prendeu-a em pedras e se lançou sobre ela, para tirar a vida. E quando o guarda-costa viu o que o rei fez, ele pegou a sua espada e se matou. Só que o rei não estava morto, ainda. Aí apareceu um homem por ali, viu a cena e disse: égua, o que está acontecendo? O rei de Israel saiu sem querer, viu, gente? Mas é muito difícil conviver com vocês, viu? Tem hora que alguém quer falar uma coisa legal com você, égua, e depois uma coisa ruim, égua, e a gente nunca sabe o que é a égua. Tem que vir acompanhado de um dicionário para nos ajudar. Esse rapaz volta para Jerusalém e diz assim, lá na casa real: salve-se quem puder. Saul está morto, os filhos do rei estão mortos, os filisteus vêm aí, salve-se quem puder. Davi sobe ao trono, acaba com os seus inimigos. Nunca houve rei como Davi, que nunca perdeu uma batalha. E quando todos os inimigos são derrotados, Davi um dia está passeando em seu palácio, e ele se lembra da promessa que fizera a Jonatas e a Saul, de não exterminar a descendência. Aí ele chama os servidores do palácio e faz a pergunta que nós acabamos de ler. Me respondam: sobrou alguém da família de Saul e Jonatas para que eu use da recede de Deus para com eles, da graça de Deus para com eles? Verso 2. Pode pôr na tela, por gentileza, o 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... Qual era o nome dele? Ziba. Você conhece um fofoqueiro aqui na igreja? Conhece? Não, nosso meio não tem isso, né? Mas esse era o fofoqueiro da corte. Esse homem Ziba sabia de tudo. E ele veio à presença do rei, e o rei perguntou assim: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Ziba, você trabalhou para Saul. Então deixa eu te perguntar, sobrou alguém da descendência de Saul e de Jonatas para que use da graça de Deus para com ele? Aí Ziba falou assim: sobrou um, só tem um. Mas esse que sobrou não combina com o teu palácio. Como assim? O senhor está vendo esse granito aqui? O senhor está vendo essas cortinas? A beleza desse templo onde o senhor mora? O único que sobrou é um aleijado. Aleijado de ambos os pés. E sabe por que esse neto do rei, neto de Saul, filho de Jonatas, era aleijado?
porque quando a notícia chegou a Jerusalém da morte de Saul, a babá real pegou o neto do rei, tentou fugir com ele. E enquanto ela fugia, ela deixou o bebê cair. Ele tinha 5 aninhos. O bebê bateu os pés, não tinha ortopedista de plantão, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Aí Davi perguntou assim: onde é que ele está? Passa o próximo verso. Mais um. Ziba respondeu: não queria falar não, viu, rei, porque eu não sou fofoqueiro, mas ele está lá na casa de Maquir. Que Maquir? Filho de Amiel. Que Amiel? Aquele que mora em Lodebar. Sabia de tudo. Aí o rei chamou sua guarda e disse assim: vão a Lodebar e me tragam esse garoto. Existem algumas palavras na Bíblia, expressões que não foram traduzidas, porque são nomes próprios. Lodebar é uma delas. É uma expressão hebraica. O que é Debar? Debar em hebraico é terras férteis, lugares verdes. Lembra da expressão de Deuteronômio, uma terra que mana leite e mel? Isso é Debar. Mana leite porque tem muito pasto, muito gado. Mana mel porque tem muitos frutos, muitas abelhas. Mana leite e mel. Debar. E o que é lo em hebraico? É uma contração negativa. Lo é não. Então, Lodebar é a terra não fértil, é a terra não verde. Lodebar é o deserto, é uma terra de esquecimento. E sabe quem é que morava em Lodebar? Os fugitivos de guerra, os leprosos, os párias da sociedade. Eles iam para Lodebar. E lá em Lodebar, em alguma choupana, estava o único sobrevivente da família real, chamado Mefibosete. E a palavra Mefibosete quer dizer nome de vergonha. Na terra do esquecimento, um nome de vergonha. O neto do rei, fugido, exilado. E a esta altura já haviam se passado vários anos. Esse neto do rei crescera, já era até pai, e estava escondido em Lodebar. Aí Davi manda buscar Mefibosete. Imagine a cena. Alguém bate a porta da casa de Mefibosete. Ele abre ali a janela. O que foi? Sabe quem é que está vindo aí? A guarda real. E pior que nem correr ele pode, ele é aleijado. Me encontraram. A guarda real chega. Um dos servos de Davi era um homem chamado Benaia, um valoroso guerreiro. E quando esse homem chega diante da casa de Mefibosete, é perguntado para ele: és tu Mefibosete? O que faz esse garoto aleijado? Ele abaixa a cabeça e espera a morte. Mas ao invés de ouvir o som de uma espada sendo desembainhada e a cabeça cortada, o chefe da guarda diz assim: o rei quer te ver. E ele pensa consigo mesmo, ele quer matar pessoalmente. Mas eu não culpo ele, porque meu avô tentou matá-lo várias vezes. Só sobrou eu. Certamente ele foi colocado numa cavalgadura, num cavalo, num jumento, e foi levado para Jerusalém. Eu fico imaginando a chegada dele em Jerusalém. Eu estive em Jerusalém 2 vezes. E quando você entra por uma daquelas portas em Jerusalém, a gente é tomado por uma emoção muito grande. Uma delas, por exemplo, a Porta das Ovelhas,
depois que você passa pela porta das ovelhas, à direita sua vai estar o tanque de Betesda, do mesmo jeito dos dias de Cristo, ali aos pavilhões, e você desce o tanque de Betesda até o fundo, onde até hoje há água. Saindo do tanque de Betesda à direita, você caminha mais 300 metros e você chega no palácio de Davi. Ali está o rei sepultado. E um dia Mefibosete fez esse trajeto. Chegou no palácio do rei. E quando ele chega no palácio, aproxima-se o rei de Israel. E Davi faz a mesma pergunta para ele: és tu, Mefibosete? Ele fecha os olhos, abaixa a cabeça e diz: sou eu. Ele espera o quê? A morte. Verso 7. Põe por gentileza o verso 7. Então lhe disse Davi, o que Davi disse? Não temas. Mefibosete, não tenha medo, porque eu usarei da Resed para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E Davi completa: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Você conhece uma história mais bela sobre a graça do que esta? Alguém que merecia a morte, alguém que estava a ponto de morrer, mas o rei aparece, investido de toda a autoridade, e diz assim: não tenha medo, você não vai morrer. Pelo contrário, todas as terras que pertenciam a teu avô, o rei Saul, serão tuas. E Davi diz mais: Ziba, venha cá. Aí vem lá o fofoqueiro, né? Ziba, quantos homens há em tua casa? Ele diz: nós somos 36. Eu tenho 20 filhos e 15 servos. Davi diz assim: pois a partir de hoje, todos vocês serão escravos de Mefibosete. Vocês irão plantar as terras de Saul. Nunca vai faltar o grão para Mefibosete. O alimento dele tem que ser garantido. E anota mais uma coisa na tua agenda: o pão ele vai comer na minha mesa, porque a partir de hoje ele é meu filho. 3 vezes no texto, nesse capítulo 9, 3 vezes, Davi deixa claro que Mefibosete vai comer o pão na casa dele, à mesa dele, porque ele é meu filho. Você consegue imaginar a mesa real posta? Quem é que se sentava à mesa do rei? Os filhos, os homens de confiança. Quantos filhos tinha Davi? 17. A mesa é posta, aí vem o primeiro filho. Quem é ele? O Miss Universo. Qual o nome dele? Absalão. A Bíblia diz que da planta do pé ao topo da cabeça não havia um defeito em Absalão. Era o homem mais lindo do planeta, Miss Universo, ganha todo ano o concurso. Aí entra aí o Miss Universo e se assenta à mesa. Aí vem o segundo filho, quem é ele? Ele é o prêmio Nobel todo ano. Ele é Nobel em economia, em matemática, em química, em física, em literatura. Qual o nome dele? Salomão. E a Bíblia chega a afirmar que antes dele nem depois haveria alguém mais sábio do que Salomão. Um por um eles vão se assentando. Depois vem os valentes de Davi. Quantos valentes tinha Davi? Quantos? 37. A Bíblia dá um nome deles. Não vou contar a história dos 37. Aquele número lá que fica piscando é meu tempo, é? Tá bom. 37. Mas olha a história de um deles. Um dia, Davi estava batalhando e de repente os exércitos inimigos cercaram
um único soldado de Davi. E disseram: esse a gente pega. Aí quando ele se viu cercado, sozinho, ele pegou sua espada, égua. Hoje eu vou lutar por Davi e pelo Senhor. Ele estava sozinho. E sabe quantos ele matou naquele dia? 800. Estou inventando, não, irmão, isso é Bíblia, por favor, hein? Estou inventando números, não. 800 diz a Bíblia que ele matou naquele dia. A Bíblia diz que quando ele matou os 800, a espada não saía da mão. Uns comentaristas acham que foi muito sangue que coagulou de tanta gente que ele matou. Outros dizem que a espada enterrou na mão, de tanta força que ele fez. Mas depois de matar 800, égua, né? Alguém disse ali, ó. Depois de matar 800, ele perguntou: tem mais alguém? Alguém mais? Sobrou alguém? Não. É esse tipo de gente que vem e se assenta. A Bíblia conta a história de outros 3 amigos. Eles estavam perto do rei. Davi falou assim: eu estou com a sede, mas eu não queria desta água aqui, eu queria da água lá do poço de Belém, porque aquela água lá tem um pH diferente, eu gosto dela. 3 soldados ouviram. Um olhou para o outro e disse assim: o rei está com sede, mas que água de Belém, vamos lá buscar? O outro falou assim: mas você esqueceu que os filisteus estão acampados em volta do poço? O outro falou assim: e daí? Os 3 foram lá, entraram dentro do acampamento inimigo, mataram quem preciso foi, encheram um balde com água e trouxeram para Davi. Disseram: rei, o senhor não está com sede? Aqui está a água. Ele disse: que água é essa? Lá do poço de Belém. O senhor não disse que queria? Mas vocês foram lá? Fomos. Mas os inimigos não estão lá? Estão. E eles deram a água? Quem disse não foi para a glória. Sabe o que fez Davi? Pegou o balde com água e derramou na terra. E disse: eu beber dessa água? Jamais. Mas eu vou derramá-la como uma oferta ao meu Deus, pela fidelidade dos meus soldados. Era esse tipo de gente que se assentava à mesa. E depois que todos estavam assentados, alguém, quem sabe, ia pegar um pão ali e tudo mais. Davi diz: ei, tira a mão. Nós só iremos começar a comer quando todos chegarem. Aí os filhos se entreolham assim: mas, pai, já estão todos aqui. Davi diz: não, ainda falta um. Quem é que faltava? Mefibosete. E quando Davi fala assim: ainda falta um, ouve-se um som surdos no palácio. É um aleijado que se aproxima com suas muletas. E com muita dificuldade, ele entra, se assenta à mesa. Mas quando Mefibosete se assenta à mesa, a mesa do pai cobre-lhe todos os defeitos. E a mesa do pai, ele não é mais um aleijado. Ele é filho do rei. A mesa nos iguala como filhos. A mesa do pai oculta os nossos pecados, porque a mesa do pai nós somos perdoados e salvos. Você conhece uma história mais bela sobre a graça de Deus do que esta? Alguém que merecia a morte, mas tem tudo restituído por causa da graça. Essa é a graça que nos alcança e a graça que nos está disponível. Nesta manhã,
eu queria convidar você a se assentar à mesa do Rei. Porque à mesa do Rei nós encontramos graça e salvação. E eu queria orar de forma especial hoje por alguns que estão aqui nessa manhã. Eu queria orar por alguém que está aqui nessa manhã, mas que não se sente perdoado por Deus por algo que fez em algum momento da caminhada. Eu queria orar por alguém que está aqui essa manhã, mas nunca sentiu perdão para algo que fez. Já confessou até ao Senhor, mas não se sente perdoado. E se houver alguém aqui assim nesta manhã, eu queria convidar você para vir aqui à frente, no altar do Senhor, porque eu quero orar por você, para que nessa manhã de sábado você saia daqui com a certeza de que Deus perdoou você, porque a graça é um dom imerecido do céu, e onde abunda o pecado, superabunda a graça. Não é para todos esse convite, mas é para alguém que quer ir embora da igreja nessa manhã de sábado, com a certeza de que foi perdoado por Deus, e com o desejo no coração de recomeçar daqui para frente. Pode vir. Nessa história, Davi é uma figura, um tipo do pai. E por mais longe que tenhamos ido do Senhor, a graça sempre nos alcança. Desde nossa conversão, nós passaremos na vida espiritual por altos e baixos, mas toda vez a graça vai estar disponível. Aqueles que a buscam humildemente, a encontrarão. E eu quero orar para que nessa manhã, você saia aqui da igreja na certeza de que Deus o perdoou, de que você pode estar tranquilo e grato, porque você foi perdoado pelo Pai. Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque a Tua graça nos alcança. Ela viaja 2000 anos na história desde a cruz e se manifesta nesta manhã salvadora a todos os homens. Aqui à frente estão Teus filhos e filhas que desejam receber mais dessa graça. Aqui estamos, bom Deus, porque queremos nos assentar em Tua mesa, para que a Tua mesa cubra o nosso pecado, para sermos filhos e filhas do Rei do Universo. Senhor, em Teu infinito amor e misericórdia, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, que o Teu Espírito nunca se afaste de nós, e que ao terminarmos esta oração, recebamos o perdão divino, a alegria da salvação e a força do céu para continuarmos nossa jornada até que o Senhor volte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.